Essa parte do assunto que a gente está vendo, ela é conhecida no livro de Tiristores, como controle de fase. Então é o seguinte, esse é um dos circuitos mais simples que a gente tem para controle de disparo do SCR. E o objetivo nosso agora é calcular o valor dos componentes da malha de disparo para fazer exatamente o que o livro estava falando, que é o controle de fase, que é justamente controlar o ponto onde o dispositivo vai disparar, né? Aquele valor em graus. Então aqui na apostila ele vai falar um pouquinho sobre o valor da tensão da fonte, certo? Que é a equação que define um sinal senoidal. Então essa equação aqui, ó, é a tensão em relação ao tempo, nesse caso aqui, vai ser igual a tensão de pico seno do ângulo vezes o tempo, certo? Ou a gente pode entender ela como sendo em relação não ao tempo, mas em relação ao ângulo, né? Então, a tensão em relação ao ângulo, um determinado ângulo, ela vai ser igual a tensão de pico vezes o seno do ângulo, certo? Então, isso aqui, essas duas equações aqui, elas definem qual o valor de tensão em um determinado instante de tempo ou qual o valor da tensão em um determinado valor de ângulo. Porque você pode entender o eixo dos x em um sinal senoidal como sendo tempo ou como sendo ângulo, né? Então você pode entender que é o valor da tensão com o passar do tempo ou o valor da tensão em um determinado ponto angular, certo? Então, por exemplo, né, voltando aqui, ele está querendo saber o seguinte: em quantos graus a tensão atinge 6 volts? Né? Ele quer saber, uma tensão senoidal, em quantos graus a tensão atinge 6 volts. Então, vamos tentar resolver esse exemplo para ver se fica claro aqui. Ele quer saber o seguinte: ele está dizendo aqui que a corrente de gatilho é 20 miliamperes. Né? Ele não deu aqui, mas disse que no datasheet desse componente aqui, do TIC 116, vamos botar aqui o ponteiozinho. Pronto, ele disse que no datasheet desse cara, V de GT é igual a 0,6 volts, certo? E aí o que é que ele quer saber? Ele quer saber primeiro em quanto tempo o camarada dispara. Esse cara aqui ele vai entrar em condução em que momento aqui, certo? Então vamos aqui. Para fazer isso, pessoal, a gente vai precisar percorrer essa malhazinha aqui, ó. Essa malhazinha aqui, ó. Certo? Lembrando que aqui eu tenho terra, é a mesma coisa de eu ter um terrazinho aqui, né? Ou eu posso ainda, a mesma coisa de eu ter isso aqui, né? Fonte senoidal, ligada aqui, né? É a mesma coisa, tá? Então aí o que você vai fazer? Você vai percorrer essa malha usando o Kirchhoff aqui, né? Aqui você vai ter um sinal senoidal, certo? Sinal senoidal. E aqui eu vou ter esse valor aqui a gente vai chamar de tensão de rede, V de rede porque ele chamou aqui de V de rede, certo? Então a gente vai chamar de V de rede. Eu vou considerar esse diodo 4003 de 0,7 volts, diodo de silício, tá? Lembrando que na apostila, nessa apostilazinha, ele não considera a tensão do diodo, ele considera ideal, mas eu vou fazer já considerando porque nos exercícios, nas avaliações, a gente considera, tá? Então ele não considerou aqui. Tanto é que o cálculo vai estar diferente, mas vocês vão saber que o valor da diferença é por conta do diodo, tá? Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho, fazendo o Kirchhoff aqui, eu tenho que esse Kirchhoff aqui, né? Partindo da fonte, eu vou ter V de rede, certo? V de rede. Eu vou ter aqui a queda no meu diodo, né? Porque o cátodo está para baixo, certo? Então aqui eu vou ter aqui, ó, eu vou ter mais e menos aqui, né, no diodo. Aqui eu vou ter mais e menos no meu resistor, certo? E aqui eu vou ter mais e menos porque aqui eu tenho uma resistência internazinha,
certo? E aqui, esse valor de tensão aqui corresponde a esse V de GT, que é 0,6 volts. Então, vai ser V de rede menos o valor de 0,7 do diodo, certo? Então, descontei aqui o diodo, 0,7. Vou descontar essa quedazinha nesse resistor, que vale quanto? Essa quedazinha no resistor vale menos o valor do resistor, 180 ohms, vezes a corrente que ele está passando nele aqui. Como eu estou atrás da corrente de gatilho, né, que gatilha ele, a corrente de gatilho é essa aqui, ó. Ele deu no problema 20 miliamperes, 20 vezes 10 elevado a menos 3, menos essa quedazinha aqui no gatilho, que vai ser menos 0,6, 0,6 igual a quanto? Igual a zero. Então, esse foi o Kirchhoff dessa malha de disparo. Sempre para resolver esses problemas, a gente resolve o Kirchhoff da malha de disparo. Então, V de rede vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,7 mais 0,6. Então, aqui vai dar menos 1,3, certo? Menos 180 aqui, vezes 20 miliamperes. Quanto vai dar isso aí? Então, só fazer aqui na calculadora aqui. Então, esse valor, esse cálculo deu 3,6, certo? 3,6 menos 3,6 igual a zero, certo? Então, aqui eu vou ter que ver de rede, vai ser, passa esse pessoal para outro membro, então vai ser 3,6 mais 1,3 vai dar 4,9, 4,9, certo? Volts, certo? Esse é o valor da tensão. E quando ela atingir esse valor, esse cara dispara. Ou seja, para a gente entender aqui, ó, certo? Aqui ficou muito ruim de explicar, mas é o seguinte. Eu vou entender esse eixo aqui como o eixo do ângulo, certo? E aqui o eixo da tensão. Então, na hora que a tensão atingir o valor de 4,9, vai ter passado um tempozinho aqui curto, que é esse tempozinho aqui, ó, ou esse ângulo, né? Vamos falar de ângulo por enquanto, um θ'. E quando eu cheguei a esse θ', eu tinha 4,9 volts, ele disparou. Só que ele quer saber o seguinte, ele disparou em quantos graus? Quanto vale esse θ'? É isso que ele quer saber, certo? Lá na apostila, ela deu um valor diferente de tensão porque lá ele não considerou o diodo, tá certo? Então vamos para cá. 4,9 volts. E agora, como é que eu faço para achar esse ângulozinho aqui? Então a gente sabe que o comportamento da tensão com o valor do ângulo varia de que maneira? Então, V de rede em relação a um ângulo θ, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a tensão de pico vezes o valor do seno desse ângulo θ, certo? Seno do ângulo θ, ok? Então, eu preciso saber quanto vale a tensão de pico da minha rede, né? Quanto vale o valor da tensão de pico, certo? Então, aqui no problema, ele está falando aqui sobre o valor do... Ele deu um valor aqui, ó, 127. Esse 127, ele vai ser um valor de pico ou ele vai ser um valor RMS, né? Como é que a gente sabe? Quando ele não der nada, pessoal, quando ele não der nada, esse valor aqui a gente entende como sendo RMS, certo? Quando ele der, dizendo que, quando ele diz assim, esse valor é o valor de pico, ele discriminar o valor exato de pico, então a gente vai entender que é um valor de pico. Então, como ele não deu nada,
esse valor aqui não é pico, vou entender, certo? Eu vou até olhar na apostila lá se ele botou como pico ou como RMS. Vamos ver aqui na apostila. Beleza. Aqui o valor da tensão é RMS, né? Então eu vou precisar dela de pico. Então aqui como é que eu vou fazer para obter? Vai ser 127 vezes raiz de 2. Então isso aqui vai ser 179,6 volts, né? Certo? Beleza? Vezes o seno do ângulo, né? Certo? Então, o que é que acontece? Eu sei o valor da tensão de pico, certo? Que é 179,6. Então vamos aqui. O valor que o valor que disparou o circuito, né, a tensão de rede é 4,9, que foi o que a gente calculou. Então isso aqui vai dar 4,9, vai ser igual a 179,6 vezes o seno de θ, certo? Vezes o seno de θ. Então eu sei. Entenda o que eu fiz, viu? Aqui é o valor da tensão que disparou o circuito V de rede para um determinado ângulo, 4,9. Tensão de pico da rede, eu peguei apenas o valor aqui de 127, multipliquei por raiz de 2, então deu 179,6. Está aqui esse valor. Vezes seno de θ. Eu quero saber que θ é esse que me deu 4,9, conseguiu disparar o meu sinal. Estou procurando esse θ' aqui, tá? Esse θ' aqui, que é esse cara aqui, certo? Então aqui vai ser igual o quê? Seno de θ, ou θ', fica melhor, que é para você saber que é esse cara, certo? Vai ser igual o quê? Vai ser igual a 4,9 dividido por 179,6. Fazer aqui na minha calculadora, rapidamente. Então, 4,9 dividido por 179,6 vai dar 0,027, certo? Então, beleza. Isso aqui vai dar 0,027. Encontrei a resposta? Não encontrei. Por quê? Porque eu estou procurando, pessoal, o ângulo. Eu estou procurando só o θ'. Não estou procurando o seno dele. Então, esse valor aqui é o valor do seno do ângulo que eu estou querendo. Agora, como é que eu faço para encontrar o ângulo, dado que eu estou com o seno dele, né? Então, na calculadora, você vai usar uma função chamada arco-seno, certo? Essa função nessas calculadoras de vocês aí, ela é conhecida como seno a menos 1, que é a função inversa do seno, certo? Então, vamos aqui na... Deixa eu tentar projetar agora a minha calculadora. Pronto, então eu tô... Isso aqui foi a conta que eu fiz, deu 0,027. Mas eu quero saber quanto é que vale isso aqui. Eu quero saber quanto vale isso aí em graus, né? Não é, isso aí isso é um valor adimensional que é o valor do seno, né? Não tem unidade. Então eu vou ver aqui, vou mudar minha calculadora aqui para científica, certo? Científica. Vamos ver aqui, função, trigonometria, seno, certo? Vamos ver aqui se tem uma função que é a inversão, segunda função. Pronto, seno menos 1, certo? Então você mudou aqui, seno menos 1. Então vamos botar aqui o valor de 0,027, certo? Lógico, tem mais outros quebrados. Quanto mais valores você botar mais próximo do valor que você obteve, mais preciso vai ser o valor, né? Então eu vou vir aqui em trigonometria, seno menos 1. Então esse ângulo deu um ângulo de 1,54 graus, certo? Aproximadamente, né? Tem muitos quebrados para frente, mas ok?
Então, esse ângulo, 1,54 graus, certo? Então, o ângulo θ', certo? O ângulo θ' vai ser igual a 1,54 graus, certo? Esse é o ângulo, ou seja, 1,54 graus vai ser o ângulo necessário para que a minha tensão atinja 4,9 volts, né? Então, quando o sinal aqui ele andar 1,54 graus, nesse instante de tempo eu atinjo uma tensão de 4,9 volts. E quando eu atingir 4,9 volts, eu vou atingir uma corrente de gatilho de 20 miliamperes, que vai ser necessária para disparar o meu TIC 116B. Tá claro mais ou menos isso? Ou seja, a primeira coisa que eu procurei foi a tensão necessária para disparar ele. Para isso você percorre o Kirchhoff da malha. Depois de encontrar a tensão necessária, eu procurei encontrar qual é o valor do ângulo que corresponde a essa tensão. Foi o que a gente fez aqui. E por último, a gente encontrou o ângulo através da inversão do valor do seno obtido, que deu 0,127, é o seno, invertendo dá 1,54. Aí eu posso ainda perguntar nessa mesma questão, em quanto tempo eu atinjo esse 1,54 graus? Ou seja, trocando em miúdos, eu quero saber em quanto tempo esse circuito dispara. Em quantos milissegundos ou microsegundos ele dispara? Ou seja, em quantos segundos eu levo para atingir esse valor de 1,54 graus para conseguir disparar ele? Como é que eu faço para saber isso? Certo? Para trabalhar com tempo, a gente vai ter que ter uma informação a mais, que é o valor não mais da tensão aqui RMS. Eu vou precisar da tensão RMS mais a sua frequência, 60 Hz, certo? Esse problema ele não tratou do tempo, só do ângulo. Então, mas vamos tratar logo do tempo, porque é para a gente entender os dois lados da moeda, né? Certo? Então, eu sei o seguinte, certo, pessoal? Eu sei que a frequência é 60. Aí vocês, para que você precisou da frequência? Porque o período T é igual a 1 sobre a minha frequência, certo? Então, 1 sobre 60 dá 16,8, se eu não estou enganado, milissegundos. É só você fazer na calculadora 1 sobre 60. Na calculadora 1 dividido por 60 dá 16,8, não, 16,6, né? Então dá 16,6 vezes 10 a menos 3, que dá 16,6 milissegundos, certo? Certo? O que é que quer dizer 16,6 milissegundos? Quer dizer um período completo para essa frequência, ou seja, é a distância daqui até onde o sinal se repete, que é esse ponto aqui, ó, corresponde a esse pontozinho aqui, ó. Então, isso aqui, daqui para cá, em tempo, corresponde a 16,6 milissegundos. Tá claro? Esse período em graus, daqui para cá em graus, corresponde a quantos graus? 360 graus, né? Certo? 0, 90, 180, 270, 360. Certo? Então, em graus, eu tenho que esse tamanho aqui corresponde a 360. Em tempo, 16,6 milissegundos, né? Beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso fazer uma regra de 3. Eu vou só apagar aqui para a gente ter espaço. Aqui na borracha. Então, vamos aqui, ó. Tirar esse pessoal do meio aqui, certo? Para terminar essa conta.
Pronto. Então, vamos pegar aqui a caneta de novo. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu sei o seguinte, que 16,6, na verdade não, deixa eu só fazer o contrário, né? Vamos apagar aqui no... Pronto, vamos voltar o ponteiro lá da... Eu sei o seguinte, que 360 graus, isso vai me dar, aqui é graus, aqui é tempo, isso me corresponde a 16,6 milissegundos, ou 16,6 vezes 10 a menos 3, eu estou aqui em milissegundos, certo? Eu quero saber 1,54 graus, 1,54 graus, quantos milissegundos isso corresponde, né? Certo? De onde foi que eu tirei esse 1,54? Exatamente do teta-linha que a gente achou aqui no cálculo, né? Isso aqui vem para cá, ó. Certo? E agora, como é que eu faço para descobrir? A regra de 3, pessoal. Então, como eu estou fazendo, ó, uma regra de 3 desse tamanho em relação a esse, isso aqui vale porque isso é esses dois tamanhos são iguais, então existe uma relação linear entre esses dois tamanhos. O que eu não poderia fazer é, por exemplo, se 1,54 graus corresponde a 4,9, 90 graus corresponde a quantos volts aqui? Y aqui. Quantos? Eu não posso fazer uma regra de 3 assim não, certo? Ou seja, vamos lá, 1,54 graus, que foi o que a gente obteve aqui. Ele não dá 4,9? Está para 4,9. Então 90 graus vai estar para um outro ponto Y aqui. Y vai ser igual a quanto? Isso aqui não vale, viu? Por quê? Porque daqui para cá a relação não é uma reta, é uma curva, tá vendo? Certo? Então isso aqui é não linear, viu? Então essa relação que dá aqui não é uma relação linear. Ah, professor, então como é que eu faço? Aí você tem que aplicar o seno, né? Essa funçãozinha aqui, que é essa curvinha aqui, né? Então, aqui é a função seno. Então, nesse caso aqui, não dá para fazer regra 3. Você tem que aplicar a função seno para saber. Então, essa regra 3 aqui, tem gente que na prova usa isso. Não vale isso aqui, viu? Isso aqui está errado. Mas essa relação aqui dá certo. Por quê? Porque esse tamanho aqui, em relação a grau, é a mesma coisa do tamanho em relação a tempo. Então, isso aqui vale, é proporcional. Então, beleza. Então, vamos aqui. Como é que eu faço para obter isso aqui? É só multiplicar, certo? X é igual a 0,071 milissegundos, certo? 0,071 milissegundos. Vezes 10 é menos 3, ou seja, x vai ser igual a 0,0, certo? E aí, se eu quiser saber em segundos, vai ter mais 3 zeros aqui, né? Certo? Mais 3 zeros aqui, 71 segundos. Certo? Então, esse valor aqui, se eu quiser saber esse valor em milissegundos, se eu quiser passar para microsegundos, então isso aqui eu multiplico por 10 a terceira, né? Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar andando 3 casas para a direita, vai dar 71 microsegundos, certo? 71 microsegundos. Veja como é rápido, né? Então, esse circuitozinho aqui, com esses parâmetros, esses componentes, ele vai disparar esse resistor em 71 microsegundos, é o tempo que ele leva para disparar. Ou seja, é o tempo que ele leva para atingir a tensão de 4,9 volts, certo? Ele leva esse tempo aí, muito pequeno.
Então, se vocês pegarem a apostila para dar uma lida, vocês vão ver que existem problemas aí que ele diz, quais são os valores do resistor para, por exemplo, vamos lá, se eu quisesse continuar um problema desse, botar uma segunda questão, aí eu poderia botar o seguinte, beleza, ele está disparando aí com 71 microsegundos, se eu quisesse que ele disparasse com um tempo maior, né? Ou seja, se eu quisesse que ele levasse aí 150 microsegundos, eu tenho que botar o resistor R1 para quanto? Tá entendendo aí o drama? Tem que mexer aqui em quê? Então teria que fazer o processo inverso. Mas é prática isso aí, é só prática.